Então tá bom, pessoal. Então vamos retomar um pouquinho aqui a nossa última atividade, né, que eu propus para vocês. Provavelmente vocês devem ter ficado bastante impressionados com o valor aí que vocês obtiveram, né? Então, basicamente, aqui era o seguinte, né? Eu criei uma situação em que eu gostaria que vocês usassem todos os comandos, ou a maioria dos comandos que a gente estudou, né? E aí, para poder fechar essa primeira parte, né? Então, essa atividade, ela consistiu em fazer uma junção de tudo que a gente viu até agora, desde gráfico, alguns comandos, condicional, e para a gente tentar explorar mais esses comandos. Então, assim, ó, aqui, ó, nessa situação, vocês enxergam bem aí? O tamanho, deixa eu ver se tem como aumentar o zoom aqui. Aqui, ó, vou aumentar, é mais fácil assim. Então, eu peguei a minha fatura de um ano, né? Para vocês olharem a fatura de vocês da Celeste, que eu falei para vocês que vocês tinham ali um valor, um histórico, né, de um ano com relação ao consumo de vocês. E aí aparece ali na fatura de vocês o quanto de quilowatt-horas que vocês usaram. E aí eu falei sobre o valor do quilowatt-hora, né? Então eu falei assim, que se for até 150, o valor do quilowatt-hora é esse valor aqui, ó, igual ou menor a 150. Se você gastar no mês um valor igual ou menor a 150, o valor do quilowatt-hora é 0,54. Tudo aquilo que passar de 150, né, vai ser cobrado um valor de 64 centavos, ó, que está aqui. Né? Então, se você gastou até 150 ou 150, né, exatamente 150, você vai pagar 0,54 por quilowatt. Tudo que passar disso, você vai pagar 0,64. E aí, nesse valor do custo, que eu pedi para vocês criarem um condicional, tá? Então, quero que vocês olhem aqui para a barra, tá? Eu quero que vocês olhem aqui para o condicional, tá? A gente vai tentar entender o que aconteceu aqui, ó. Talvez eu tenha dado aqui o comando para vocês, essa parte que está aqui, talvez vocês construíram, mas talvez não tenham entendido bem. Então, o que aconteceu aqui, ó? A minha coluna de consumo é a coluna B, tá? Então, eu estou colocando assim, ó, se B2, se o valor aqui de B2, tá? Dessa célula aqui, ó, for menor ou igual a 50, o que eu vou fazer? O ponto vírgula, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a B2 e multiplicar por 0,547333, que é o valor do quilowatt-hora até 150 kWh consumidos. Caso contrário, caso ultrapasse isso, o que você vai fazer? Você vai pegar o valor de 150 multiplicado por 0,54, né? O que é esse 150 vezes 0,54? É o valor total que você vai pagar pelos 150 kWh consumidos, né? Que esse valor, no caso, é de 54 centavos. Tudo que passar de 150 kWh vai ser cobrado a mais. Quanto a mais? Vai ser cobrado 64 centavos. Mas como é que eu descubro o quanto a mais que passou? Então, para eu achar quanto a mais que passou, vamos supor que aqui seja, nesse caso aqui, ó, como é 128, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o seguinte teste, ó. B2 é menor ou igual que 150? Sim, então ele vai fazer isso aqui, ó, B2 vezes 0,54733333, que deu esse valor aqui, ó, R$ 70,06. Esse COSIP, eu falei para vocês que é a taxa que se paga, não sei, não lembro, na verdade, o que significa a sigla, tá? Mas é a taxa que a gente paga pela iluminação pública, então varia muito de localidade que vocês estão, né? Mas é uma taxa pela iluminação pública que a gente paga.
Agora, se eu pegar um caso aqui, ó, que ultrapassar 150, então vamos ver o que ele vai fazer aqui, ó. Vamos tentar analisar. Então, B10. B10 é menor ou igual que 150? Não é. Então, ele vai pular essa etapa aqui, ó, que está entre esses dois pontos de vírgula, ele vai pular essa etapa e vai passar para cá, tá? Porque é isso aqui que ele vai ter que fazer. Então, note aqui o que ele faz. Quanto que passou de 150, né? 8. Sabe que passou 8? Então, vai ser 8 kWh que vão ser cobrados 0,64. Então, você vai pagar os 150 kWh a 54 centavos, mais os 8 kWh a 64 centavos. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Como esse valor não é menor ou igual a 150, ele é maior, então ele vai aqui para a segunda parte do condicional. Aliás, né, a terceira parte do condicional. Então, ele vai pegar 150 vezes 0,54, que é o que você vai pagar, né, até 150 kWh por cada um deles, cada kWh, mais o que você vai pagar? Mais 64 centavos por kWh que passar de 150. E conta que eu faço para saber quanto que passou de 150? Eu vou pegar aqui, ó, a célula B10, que é o quanto que eu consumi ao longo do mês, e subtrair de quanto? 150. Quando eu faço aqui, ó, B10 menos 150, vocês concordam comigo que essa expressão aqui que está entre parênteses é o que passou de 150? Ó, se eu pegar o B10 é 158. 158 menos 150 dá 8, que é o que passou de 150. Esses 8 que passou de 150 vai ser o que você vai pagar 64 centavos. Então, vai ser o 150 vezes o 0,54, que é o valor do quilowatt-horas até 150 kWh utilizados, mais aquilo que você passou de 150, que tem o custo de 64 centavos. Quanto que você passou a mais, né? É a diferença entre o que você consumiu com 150. Isso aqui eu vou multiplicar por 0,64. Então, nota aqui, no meu caso aqui, né? No meu caso aqui, o que aconteceu? Eu tenho aqui três valores aqui, ó. 4 valores que passaram de 150, tá? Em todos os outros casos, o que ele vai fazer, ó? A condição é B2 é menor ou igual a 50? Sim. Então ele vai fazer isso aqui, ó. Ele fez essa conta. Aqui, nesses que passaram 150, o que ele fez? B10, no caso, é menor ou igual que 150? Não é. Então ele vai pular essa etapa e vai vir para essa. Ele vai calcular os 150 kW a 54 centavos, cada um, e mais o quê? Mais o quanto que passou de 150 multiplicado por 0,64. Beleza? Então, nesse aqui, né, no março de 2020, abril de 2020, maio de 2020 e julho de 2020, todos eles foram para a terceira parte ali do condicional, né, a segunda condição. Né? Você tem que ler o condicional assim, ó, se isso acontece, então é isso. Se não, é isso que você vai fazer. Tá? Então, note que se você olhar, ó, expressão lógica, a expressão que a gente colocou aqui, ó, B2 menor ou igual a 150. Aqui é o valor verdadeiro, o valor que ele vai fornecer caso aconteça a tua expressão lógica. E aí, a terceira aqui, o terceiro item vai ser caso não aconteça. Então, se você olhar aqui, ó, por exemplo, abril, né? Beleza, ó, ele atendeu a esse valor, essa expressão lógica? Não atendeu. Então, ele vai para o se não, que é caso o valor lógico seja falso. Tá? Se ficou claro? Vocês conseguiram entender a ideia aqui? Sim? Legal. Muito bem, então. Aí, esse COSIP, eu falei que é uma taxa fixa, né, que tem que ser somada, né, ao valor total. Então, imagina que eu moro sozinho, né, então o meu, a grande maioria que deu abaixo de 150. Teve algum mês que deu abaixo de 150 para vocês?
na que vocês fizeram? Teve algum mês ou não? Vocês lembram? Nenhum, né? Então, tudo em vermelho, né? Então, você vê, né, que, claro, né, vocês devem morar com mais pessoas na casa de vocês, então é óbvio que vai passar, né? Mas também fica essa reflexão, né, de como a gente gasta, né, energia elétrica. E somei, né, o que é o custo total da tua fatura, né? É a soma desse valor com o POSIP. Então, aqui eu tenho todos os valores que eu paguei ao longo desse último ano. Aí o que eu pedi para vocês fazerem? A média, né? A média a gente aprendeu que é um comando simples, né? Média aqui entre quilowatt de consumo. Então, no meu caso aqui, eu tenho uma média que eu uso por mês de 129,46 kWh, né? Mais ou menos, é uma média, uma medida de tendência central, né? O que esse comando fez? Ele pegou, somou todos esses valores e dividiu por 12, né? Fez a média aritmética. A mesma coisa aqui, ó. O que é a média dos custos? É qual é a média de gasto que eu tenho por mês do custo da energia. Por que aqui a média se mantém a mesma? Né? Porque todos os valores são iguais. Né? Então, se você olhar aqui, como todos os valores são 9,78, a média é igual. E aqui o valor total da fatura. Quanto, em média, eu gasto por mês de luz? Né? Em torno de 81,29. Quanto que deu de vocês lembram? Deu bastante, né? Deu bem mais que o meu, não tenho certeza. Lembrando, né? Eu moro sozinho. Muito bem. Aí aqui eu pedi o desvio padrão, né? O que era o desvio padrão para a gente? O desvio padrão, ele media para a gente o quanto essa distribuição dos dados, ela está próxima da média ou não. Ou seja, se eu tenho um desvio padrão muito alto, significa que os números estão uma distribuição com valores bastante heterogêneos, né? Se eu tenho um desvio padrão bem pequenininho, significa que os valores estão muito próximos da média. Então, aí eu fiz um questionamento lá, naquele questionário, e perguntei, por que aqui o desvio padrão é igual a zero? Porque todos os valores são iguais à média. Então, você tem a tua distribuição do COSIP, ela é totalmente homogênea. Não tem nenhuma variação. Então, por isso que o desvio padrão é zero. Então, quando todos os dados estão iguais, o desvio padrão é zero. Se tivesse mudado um valorzinho, que vamos colocar aqui 12, por exemplo. Vou colocar a situação aqui, ó, 12. Tá? Ó, mudou. Ó, aqui o teu desvio padrão seria aqui, ó, 0,5, ainda um número muito pequenininho, né? E, ó, só tem uma pequena variação aqui, ó, comparado com 36,53, 21,12, é um número muito pequenininho. Então, significa dizer que todos os valores aqui se aproximam muito da média. Mudou a média, que é 9,95, mas a grande parte, a maioria dos valores estão mais próximos da média, tá? Então, nesse caso, por que o desvio padrão dá zero? Porque todos os valores do COSIP são iguais, ou seja, o grau de heterogeneidade, os dados são totalmente homogêneos. Né? Não há heterogeneidade nessa distribuição de dados. Tá? Aí eu pedi, né, também para vocês colocarem em vermelho, né, aquilo que passar de 150. Então aqui era para vocês fazerem aqui um condicional, né, uma formatação condicional, né? Era preciso vir aqui formatar condicional. Então, o que você iria fazer nessa coluna, né? A regra de formatação é a seguinte: se é maior que 150, o que você vai fazer? Você poderia colocar aqui a fonte em vermelho, né? Concluído, tá? Então, ó, tudo que for maior que 150, ele 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 marcou como vermelho. Posso marcar em azul aqui? Também posso criar uma outra condição, né? Adicionar regra. Então, se for aqui, ó, se for menor ou igual que 150, eu posso colocar aqui em azul.
Mas não preenchimento, né? Quero a cor da fonte. Olha lá, tudo fica em azul, tá? Então, isso aqui é outra ferramenta que a gente aprendeu também, que é a formatação condicional, né? A gente formata os elementos dessa planilha de acordo com as condições que a gente quer, tá? E por fim, né, eu pedi para vocês construírem um gráfico, aqui eu tenho meu gráfico, né, com uma legenda, representando aqui o consumo, né, o custo aqui, ó, quanto é que ele está variando, né, o COSIP, daí eu fiz um questionamento, por que o COSIP é uma linha reta? Né, por que ele é uma linha reta? Porque é sempre o mesmo valor, diferentemente, por exemplo, aqui do valor do custo e o valor do custo total da fatura, né, que você nota que aqui tem variações ao longo do mês. O consumo também, né? Se você olhar, né? Cada mês eu tenho um consumo maior. Por exemplo, no meu caso aqui em junho, por que eu tive um consumo muito baixo? Porque eu vou para Curitiba, eu não fico aqui. Né? Em junho de 2020 eu fiquei lá um mês em Curitiba trabalhando lá, então não tive gasto aqui. Entendeu? Ó, janeiro e fevereiro foi um custo menor, um gasto menor, por quê? Porque eu não fiquei tanto aqui. Né? Vou para Curitiba, então não gasto tanta energia elétrica. Tá? Então, se eu olhar aqui mês de março, abril, é mês de calor, então usei muito ar-condicionado. Por isso que está tempo, um gasto maior de energia. Certo? Ficou claro tudo aqui com relação a esse, essa atividade que eu passei? Talvez a parte mais difícil tenha sido aqui você montar esse condicional, né? Então, veja que a lógica a matemática está muito presente para você montar a estrutura de uma planilha. Tá? É legal, assim, então a gente já sabe bastante coisa. Hoje tem uma coisinha, um comando importante que eu quero mostrar para vocês, que é um comando de pesquisa, tá? Eu vou criar uma situação problema, tá? Mas isso a gente pode usar, por exemplo, para dados que a gente for analisar, enfim. Mas eu vou criar uma situação problema para vocês entenderem para que a gente usa esse comando. Esse comando que eu vou falar para vocês é um comando chamado procv, tá? Esse procv é um comando que serve para realizar pesquisa. Ele tem uma estrutura, assim como todo comando tem uma estrutura. Por exemplo, o condicional C, ele tem uma estrutura. C, aí você põe o valor lógico, se for verdadeiro faz isso, se não, faz aquilo. Então o proc dele também vai ter uma estrutura. Então, ó, qual é a situação que eu criei aqui, tá? Só para vocês entenderem o que esse proc-v faz, tá? Então eu sou dono, por exemplo, de uma papelaria, e nessa papelaria eu tenho alguns itens à venda aqui, tá? Beleza? Então, e eu coloquei para cada um desses itens um código. Então, se eu digito lá o código 8, eu sei que me refere à borracha. Se eu digito o código 5, eu sei que se refere à marca-texto, e assim sucessivamente, tá? Aí alguém foi lá na loja e fez um pedido, um determinado pedido. Então, eu tive um pedido que foi assim, ó. Pedido. Vou dizer assim, ó, o pedido da Bianca. A Bianca tem cara que adora papelaria, né? Ó, a cara de quem gosta de papelaria. Louca por uma papelaria. Tá? Um, então vamos pensar no seguinte. Vamos colocar aqui código. Tá? Aí eu vou colocar aqui item. Colocar quantidade. Ou seja, quanto de cada item ela comprou. E o total de cada item. Só que assim, eu quero aqui que eu digite o código do produto. Deixa eu mudar aqui. Eu quero digitar o código do produto e a quantidade, e ele já me dá o total. Eu não quero ter que ficar digitando aqui borracha, tesoura, entendeu? Eu quero aqui que com o código aqui que eu tenho, ele já apareça aqui o nome do item, né? Aqui, e a partir de uma quantidade que eu vou colocar, ele já me fornece o total. Então, muito bem. Ó, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer
uma pesquisa, tá? Então, assim, ó, no item, eu quero que apareça o que eu comprei, o nome, o substantivo, tá? Substantivo comum aqui, a palavra, borracha, tesoura ou caneta. Então, eu vou colocar assim, ó, proc v, tá? Aí ele diz assim, chave de pesquisa. O que é essa chave de pesquisa? É o código que eu quero pesquisar. Então, eu quero que a partir do código de E3, que é o código que eu vou inserir, ele me forneça o item aqui, que eu vou, o substantivo referente a esse código que eu vou digitar. Então, o que eu digitar aqui na E3, eu quero que ele pesquise aonde. Então, ele vai falar intervalo. Que intervalo que é esse? É o intervalo que eu quero que ele pesquise. Ó. Então, que é a planilha que eu tenho. Em geral, a gente usa toda a planilha, tá? Aí, eu vou dar um F4, eu quero que vocês olhem aqui essa estrutura aqui, ó. Quando eu aperto F4 do teclado, tá vendo? Ó, que ele bota um R cifrão. Para que servia esse R cifrão? Para você fixar tanto o número de linha como o número de coluna. Porque quando eu arrastar para baixo, né, eu não quero que altere aqui nem a linha e nem a coluna. Eu sempre quero que pesquise essa tabela, porque essa é a minha tabela de referência. Se eu não colocar isso aqui, eu vou fazer primeiro sem colocar ali o R cifrão, tá? Eu vou pegar isso aqui, eu quero que pesquise, e eu quero que ele me retorne o quê? Eu quero que ele me retorne, ele vai fazer então, ele vai pesquisar o código que está no E3, aonde que ele vai pesquisar? Nessa matriz, nessa tabela aqui de A2 até C9, que está em roxinho aqui, e o que eu quero que ele me retorne? Eu vou colocar aqui o valor 2. O que representa esse valor 2? É a posição da coluna. Então, a primeira coluna é 1, a segunda coluna é 2 e a terceira coluna é 3. Então, como eu estou no item, na coluna aqui, item, tá? Eu quero que ele me retorne o nome do item. O item aqui, ó, da tabela que eu estou pesquisando, ele está em qual coluna? Na segunda coluna, tá? Então, ó, vou dar um Enter. Mas apareceu nada ali. O que tem de errado? Porque você não colocou o código. Vou colocar aqui o código 1. Olha o que ele apareceu lá. Borracha. Vou colocar aqui o código 2. O que ele apareceu? Tesoura. Vou colocar o código 3. O que apareceu? Caneta. Automaticamente, sem eu nem precisar mexer. Agora, se eu pegar esse proc v aqui, ó, que eu fiz, e arrastar ele, tá? O que vai acontecer? Note aqui, ó, que agora ele está pegando de A3 até C10. Então, se por um acaso aqui, ó, eu coloco 1, tá vendo que ele não deu nada? Por que ele não deu nada? Porque ele não está pegando a mesma tabela, ó, ele está pegando uma tabela. Olha o que está em roxinho aqui e olha o que está em roxinho em cima. Tá vendo que mudou? Então, o que eu vou fazer? Aqui, ó, eu vou botar, você pode escrever, né, o R cifrão na frente do E para fixar a coluna e na frente do 3 para fixar a linha. E a mesma coisa aqui, ó. Opa, não é aqui, perdão. É no item do meio aqui, ó. Aqui e aqui. Ou simplesmente, você vem aqui no termo em roxinho, é muito ruim ficar digitando assim, né? E aí você aperta um F4, ó, ele já faz isso automaticamente para você, tá? E aí o que ele vai fazer? Quando eu arrastar aqui, ó, note que agora, ó, e todas eles ele vai me usar a mesma tabela de pesquisa, tá vendo? Ó, ele não muda, porque eu fixei aqui essa tabela, essa coluna e essa linha. E essas linhas, né? Ah, mas por que aqui não está aparecendo nada? Ah, porque lá, certamente, você não colocou o código. Então, vamos supor que eu coloco 5. Se eu coloco 3, eu coloco 7. Ó, tá vendo que está automaticamente, sem eu, sem eu precisar digitar, automaticamente ele já está me dando os itens. Quantidade, né? A quantidade é algo que eu vou inserir. Talvez faltou uma coluna aqui, que é o valor, né? Eu vou inserir uma coluna aqui à direita e vou colocar aqui o valor do item.
Tá? Esse valor, eu quero que ele puxe também de lá. Então, ó, vou dar aqui um proc v beleza. A chave de pesquisa, ó, eu quero que ele pesquise. O que eu quero que ele pesquise? O código que eu vou colocar. Ponto e vírgula, né? Sempre tem que colocar ponto e vírgula. Agora, em qual intervalo? Em toda essa planilha aqui, ó. Em toda essa planilha. Ó, vou apertar o F4 para ele travar tanto a linha como a coluna. Ponto e vírgula. O que eu quero que ele me retorne agora? Eu quero que ele me retorne qual coluna? Eu quero que ele me retorne a coluna do valor. Então, 1, 2, 3. A coluna do valor é a coluna 3. Vou dar um Enter. Olha lá. Ó. Então, a caneta custa quanto? 1,25. Tá? Tá ali, ó. Beleza? Então, vou arrastar aqui, ó. Tá? Tranquilo? Até aqui, alguma dúvida? Passar um pouquinho mais aqui, para baixo. Agora sim, ó. Eu coloquei propositalmente aqui, ó, duas borrachas. Tá vendo que tanto 1 como 8 é borracha, mas tem valores diferentes? Então, ó, eu vou colocar aqui, ó. Quando eu coloquei 1, ele apareceu o valor correto, tá vendo? Ó, R$2. Aqui, ó. Agora, se eu colocar o item 8, ele tem que aparecer a borracha, mas com o valor quanto? R$3. Vamos ver se isso acontece. Aconteceu, ó. Tá? Então, ele pegou o item 8, né? E puxou aqui borracha, que é R$3. Certo? Se eu colocar 1 aqui novamente, ó, 2, se eu colocar 8, 3. Beleza? Aí aqui a quantidade. Vamos supor, vou pegar aqui o seguinte, ó. Ela comprou 6, o 5 e o 1. E o 2, tá? Isso aqui ela não comprou. Bianca não comprou. Aí a Bianca precisava de 2 apontadores. Marca-texto, ela adora marca-texto. Ela comprou 10. Daquela da Stabilo, mais cara. Aí borracha ela precisou de 2 e tesoura 1. Tá? Então vamos ver quanto que ela gastou com apontador. Né? Como é que a gente faz o total que ela gastou com o apontador? Bom, eu vou multiplicar a quantidade pelo valor. Então vou fazer aqui igual G3 vezes, lembra que o vezes é o asterisco multiplicado por 4,25. Ó, ela gastou 8,50 com o apontador. Eu vou arrastar aqui. Ó. Tá? Beleza? Muito bem. Então, ela gastou aqui ó, R$75 com marca-texto, R$4 com borracha e R$5,50 com tesoura. Como que eu descubro quanto que ela gastou no total, né? Então, valor total, né? Então, vai ser a soma de tudo isso aqui. Como é que eu faço soma, né? Soma, aí eu quero a soma dessas 4 linhas aqui. Pronto, o que ela gastou foi R$93. Ah, mas eu quero escrever total aqui na frente. Ó. A gente tem uma funçãozinha, que é a função concatenar. Né? Esse concatenar, o que é? É você, por exemplo, o soma é um valor numérico, mas eu quero botar um texto na frente desse valor numérico para não ficar só o valor. Então eu coloco assim, ó, entre aspas. Tá? Vou colocar aqui total, por exemplo. Fecho aspas. Tá? E aí coloco um E, aquelezinho bonito, sabe? E aí ele vai concatenar a palavra com o valor. Tá vendo? Ó? Tá, eu quero um 2 pontos, então coloco 2 pontos aqui. Ó. Olha lá, o total 93. Ah, mas eu quero que ele me dê. Eu quero que ele me coloque tudo em dinheiro. Bom, vamos lá. Se eu quero aqui em dinheiro, ó, eu seleciono essa coluna, tá? E tem aqui, ó, esse intervalo de casas decimais, ó, 2 casinhas para aparecer como dinheiro. E eu clico aqui, ó, formatar como moeda. Pronto, apareceu como moeda. Automaticamente os outros já fizeram, porque a pesquisa que eu tenho aqui
ela está relacionada com essa tabela aqui de pesquisa. Então, o que eu mudo aqui, automaticamente vai mudar aqui, porque esses valores que estão aqui, ele está buscando dessa matriz aqui, ó, de A2 até C9. Então, por isso que automaticamente mudou. Ah, mas aqui não mudou. Por que não mudou aqui? Bom, aqui a gente vai ter que usar um pouquinho diferente, né? Porque a gente está fazendo uma soma. Vamos ver aqui se dá para mudar. Ó, se eu pegar aqui e clicar no R cifrão, ó, não funciona, tá vendo? Ele não me reconhece porque eu botei um texto ali na frente. Ó. Então, o que, que eu vou ter que fazer? Eu vou transformar essa soma, esse valor soma em um texto. Então, antes da soma, eu vou colocar assim, ó, texto, tá? Vou abrir um parênteses, porque eu estou transformando o valor da soma num texto. Ó. Ele vai ter soma de... Então, agora eu vou escrever o formato do meu texto. Eu quero que ele apareça em forma de dinheiro. Então, eu vou colocar entre aspas. Vou colocar aqui RS espaço. Aí eu quero que ele apareça nesse formato. Ó. 0. Aí eu vou colocar um ponto e eu quero que apareça quantas casas decimais? 2. Tá? Então eu quero que ele apareça dessa forma. Tá? Isso aqui é a forma. Eu quero que tenha uma casa, eu quero que tenha uma parte inteira, na verdade, e 2 casas depois da vírgula. Então olha só como é que vai ficar. Tá? Se por um acaso eu colocasse aqui só um 0, tá? Ele só ia colocar uma casa depois da vírgula. Ó, 93,0. Se eu colocasse aqui 3 casas, ó, ele ia colocar 3 casas. Se eu colocasse aqui, como é de dinheiro, né, eu vou colocar 2. Aí eu posso mudar aqui, eu posso colocar em negrito, né? Enfim. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Nesses comandos aqui que eu dei? Conseguiram entender bem como que funciona ali o PROC-V, tudo bem? Né? Então, o PROC-V, o que, que ele vai precisar? Então, assim, ó, você vai pegar o PROC-V. O que, que ele precisa? Primeiro, de um código. Tá? Aí, aonde que ele vai pesquisar esse código? Nessa tabela. Só que assim, ó, pessoal, o PROC-V tem um porém. A tabela de referência, que assim, ó, você vai colocar o código. Você não poderia, por exemplo, ter colocado o código na segunda coluna, porque o PROC-V, ele sempre vai procurar aqui o que está na primeira coluna, entendeu? Então, quando você vai fazer a busca, eu quero que busque o quê? O código que eu colocar aqui no E3, tá? Aonde? Aí você selecionou essa planilha. Onde que ele vai procurar? Ele não vai procurar na planilha toda o código, ele vai procurar na primeira coluna sempre. Então, aquilo que você for inserir, né? Se você tivesse colocado, por exemplo, o item borracha, o item aqui na primeira coluna, você não poderia buscar pelo código, mas você teria que buscar pelo nome. Então, aqui, aqui não poderia ser código, teria que ser item, tá? Porque, deixa eu explicar novamente, acho que ficou um pouco confuso. Eu estou dizendo é o seguinte, se eu tivesse invertido aqui essa minha tabela, colocado item e código, aqui no PROC-V, eu teria que ter colocado, em vez de código aqui, eu teria que ter colocado o item. E aí aqui onde está o 6, eu teria que colocar, por exemplo, borracha, tesoura, caneta. Por quê? Porque ele vai estar pesquisando o que está na primeira coluna. Nesse caso, eu coloquei a primeira coluna código. Se eu tivesse colocado o item, ele iria pesquisar pelo item. Tá? Muito bem. Aí. E aí fica fácil, ó, porque se eu mudar aqui, não, ela mudou de ideia, ela não quer levar marca-texto 10 marca-textos, ela quer levar só 5 marca-textos, e aí ela já tem borracha em casa, e ao invés de levar uma borracha, ela vai pegar o item 7, que é a lapiseira, 2 lapiseiras. Então aqui, ó, já fez isso. Ele automaticamente ele muda. Ele já puxa aqui a lapiseira, R$ 15, se você olhar aqui, ó, lapiseira R$ 15, ele já puxou aqui, já fez a multiplicação por 2. Então, o código que eu colocar aqui, quando eu usei esse proc ele vai me dar quem é o item, e aqui o valor desse item. Ó, eu usei 2 proc-v, ó, tá vendo? 2 proc-v foram usados. Aqui. Certo?
Aí, algumas coisas, talvez, que seja importante falar. Ah, eu quero colocar, por exemplo, o total aqui em ordem crescente, né? Então, por exemplo, eu vou selecionar toda a minha planilha, tá? E eu quero que o total fique em ordem crescente, do menor para o maior, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, ferramentas, aliás, dados, e aí classificar um intervalo, tá? Aí classificar por qual coluna, né? Eu quero que classifique com relação à coluna I. Eu quero colocar o total em ordem crescente. Se eu deixar aqui na coluna E, ele vai colocar os números 6, 5, 7 e 2 em ordem crescente. Não, eu quero me basear na coluna I. Classificar. Olha lá, na coluna I, ele mudou toda a planilha aqui e colocou do menor total para o maior total. Mudei de ideia, eu não quero fazer essa classificação. Eu quero classificar aqui, botar em ordem, de acordo, em ordem crescente com relação a, vamos ver aqui, que acabou coincidindo, né, que também é do menor para o maior. Mas vamos dizer, ó, eu quero fazer em ordem decrescente, tá, com a quantidade de itens. Então, eu vou vir aqui, ó, dados, classificar intervalo, agora eu quero classificar com relação à quantidade que está na coluna G, em ordem decrescente, de Z até A, classificar. Ó, então, nota que ele fez aqui, ele colocou a quantidade, né, que você comprou do maior para o menor, em ordem decrescente. E automaticamente ele mudou tudo. Nota que você tem que selecionar toda a tabela que você está considerando, porque se você selecionar só essa coluna, né, e vir aqui classificar, ele vai inverter os termos dessa coluna sem inverter os demais, certo? Aí você vai ter um problema, porque a ideia é que você faça toda a inversão da coluna, tá? Então aqui você tem esses dados, eu quero classificar aqui por ordem alfabética, né, aqui, esses itens. Então eu posso colocar aqui dados, classificar um intervalo, qual agora? Eu quero o item. O item está na coluna F, e quero classificar em ordem alfabética, de A até Z, classificar. Ó, A, L, M, T, está em ordem alfabética. Então ele classificou com relação a essa coluna. Então, às vezes é interessante, porque se você quer colocar algo em ordem alfabética, quer ver os valores do maior para o menor, do menor para o maior, você consegue fazer essa classificação de intervalo. Tá? Outra coisa também que é interessante a gente usar. Tá? Então, vamos supor aqui, ó, uma questão de formatação bem simples, mas é uma ferramenta que é o pincel, que eu não sei se eu mostrei para vocês, mas é algo interessante. Então, por exemplo, aqui eu posso centralizar. Eu quero fazer o seguinte, eu quero deixar esse fundo preto, tá? Mas eu quero deixar a fonte branca. Olha lá, ficou assim. Aqui embaixo, eu quero fazer assim, uma linha num tom de cinza mais escuro e essa linha num tom de cinza mais clarinho. Vou pegar um pouquinho mais claro. Assim. Aí eu quero fazer isso em toda a planilha. Eu não preciso ficar fazendo linha por linha, certo? Eu posso vir aqui, ó, selecionar, tá? Seleciono o que eu quero. Aí vou aqui, ó, nesse pincelzinho de formatação. Clico nele e aí seleciono essa sequência. Olha lá o que vai acontecer. Ó. Ele faz a sequência do jeito que eu quero. Tá? Então, mesma coisa aqui, eu posso fazer assim também. Ó. Aqui porque ele pegou só 3, né? Porque aqui ó, eu peguei 3 colunas, então eu posso pegar aqui, ó, seleciono aqui, né? E pego essa outra parte. Ó, fiz a mesma formatação. Quero a formatação igual essa. Seleciono aqui, ó, formatação, clico no pincel de formatação, arrasto. Ó, ficou tudo igual e centralizado, tá vendo? Putz, aqui foi um a mais. Então, quero a formatação em branco. Pego a formatação em branco, clico no pincel, clico aqui, ó. É a formatação em branco. Tá? Eu quero que o total ele fique com preenchimento
Vamos ver assim, ó, um roxinho. Nossa, horrível, né? Nada a ver. Vamos botar assim um clarinho, assim, ó. Puxado pro, ó. Então aí eu posso ir formatando da forma como eu quiser, tá? Usando esse pincel para não ficar fazendo um por um, né? Essa coisa de ficar fazendo um por um. Tá certo? Beleza? Outra coisa também interessante que eu talvez não tenha comentado com vocês, ó, nota que a quantidade aqui está em valor de dinheiro, né? Na verdade, a quantidade não é para ser valor de dinheiro, então a gente pode tirar aqui o recifrão, né? Que é a quantidade, e tirar aqui, ó, não fica nada, né? Pegou o recifrão aqui, ó. Vou botar automático. Aí vim aqui e botei, ó, automático, tá? Ele tira o R cifrão, só deixa no que é dinheiro o que tem que ser dinheiro. Tá, ó, aqui tem o R cifrão, né? E tava a quantidade não precisa estar em R cifrão, né? Não faz sentido. Então a gente coloca aqui, ó, em automático, tá? Aí tá tudo do jeito que a gente quer. Beleza? Então esse é o comando procv. Outra coisa que a gente pode fazer é o seguinte, ó, talvez uma coisa interessante, a gente pode criar filtros, né? Eu acho que eu tinha mostrado isso para você também, lá quando a gente estava montando o questionário. E aí a gente pode filtrar aqui, ó, quais foram os itens que ela comprou, duas quantidades somente. Ó, daí você filtra, só vai aparecer, o que ela comprou em duas quantidades? O apontador é lapiseira, tá? Aqui você pode, o que ela comprou somente em uma quantidade? Ela comprou uma unidade só de tesoura, né? Então, com esse filtro aqui, ó, você pode filtrar para visualizar somente aquilo que você quer, tá? Então, também é interessante essa história do filtro. Não sei se eu tinha comentado com vocês também. Então, basicamente, hoje o que eu queria falar era um pouquinho do trabalho condicional e falar um pouquinho desse procv, que é um comando que a gente usa bastante, né? Por exemplo, vamos pensar assim, lá estão fazendo uma medição lá no controle de índice pluviométrico, né? E você quer saber, por exemplo, em quais anos teve a mesma média, né? Então você pode usar um procv, né, para pesquisar em quais anos, né, você teve uma média igual de chuva, né, índice de chuva. Então daí você vai lá, faz um procv para pesquisar onde tem os mesmos valores e daí insere o mês que você quer. Então é bem interessante esse comando de pesquisa. E note, né, a ideia de a gente usar a planilha é que a planilha serve para otimizar o nosso trabalho. Então não é para a gente ficar aqui escrevendo manualmente o que a gente tem que fazer. Não, eu quero botar um código aqui, eu já quero que ele mude. Então, se ela mudar 4, eu botar aqui 7, eu já quero que mude aqui, mude o total, mude tudo. Entendeu? Eu quero que vá mudando tudo sem que eu precisar ficar alterando item por item. Então, eu quero que esses itens fiquem todos amarrados. Beleza, pessoal? Tranquilo? Joinha? Então tá bom, hoje ficamos por aqui, tá? Em breve eu vou estar mandando as notas das atividades, eu estou me enrolando para corrigir as atividades, mas em breve eu mando, tá? Amanhã a gente tem aula com a CA20, eu não pude dar hoje porque eu tinha um compromisso, mas aí amanhã a gente tem normalzinho aula de matemática. Beleza? Então tá bom, meus queridos.